Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao podcast de número 2. É através da experiência orgástica, que dura mais ou menos uns 3 segundos, que todo indivíduo consegue sentir o gostinho do que é estar no estado de iluminação ou samadhi. Algo que pode ser conquistado através de práticas meditativas. E é por isso que o Tantra é tão significativo no mundo. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre o Tantra com esse especialista no assunto, ressignificando os objetivos do sexo e trazendo um pouco mais de luz no assunto onde poucos se aventuram. Bom, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite, que seu coração e a sua fala sejam envolvidos em muita luz. Ai, obrigada. Então vamos lá. Quem é a Piyaci Anand? O que te move e há quanto tempo você está praticando Tantra? Uhum. Quem é a Piyaci Anand, né? Sabe que essa é uma pergunta que eu também me faço, né? E que acredito que leve uma existência para se chegar mais próximo a essa resposta, sabe? Uhum. O que eu faço, né? Uhum. Bom, eu trabalho, em questão de trabalho, eu trabalho com terapias corporais. Trabalho com Tantra, com a respiração de renascimento, com foco no Tantra, na meditação, nas disfunções sexuais, no sexo para chegar ao estado de supraconsciência. É isso. Legal. E é isso é o que te move a sua existência, nessa presente existência. Nesse momento, sim. Nesse momento, tudo isso que eu faço faz sentido. Aham. Tudo isso que eu faço faz sentido, tudo isso que eu faço me faz sentir, né? E também as pessoas que entram em contato com isso também sentem. Então isso tá fazendo sentido por enquanto, né? Tá fazendo todo mundo sentir. Coisa boa. E o que é o Tantra, né? Eu acredito que a maioria está curioso para saber o que é de fato o Tantra. Porque, como a gente sabe, mudou-se completamente o significado original. Sim. Então, explica para as pessoas o que é realmente isso. Isso, o Tantra, ele nada mais é do que códigos, né? Uhum, Códigos. E ele começou muito mais focado dentro de uma proposta de yoga. Ele já tem. O Tantra ele é datado há mais de 8 mil anos, tá? Ele é da Índia. E uhum, ele tinha esse foco para a yoga mesmo. Só que além disso, ele tem esses códigos que são práticas, são técnicas, né? E dentre uhum, todas essas técnicas, ele tem cento e poucas técnicas, tá? Se eu não me engano, são 132, se eu não estiver enganada. uhum, E dentro dessas técnicas tem acho que menos de meia dúzia de técnica voltada para a sexualidade humana, tá? uhum, E o que que houve? Quando o Tantra veio para o Ocidente, aqui no Ocidente as pessoas são muito reprimidas sexualmente. Quando elas se depararam com uma técnica que trabalha a sexualidade, elas colocaram uma lente de aumento naquilo e elas rotularam o Tantra como o Tantra é pro sexo, entende? uhum, Por quê? Porque ali tinha a população viu a oportunidade de extravasar sua neurose sexual. Então rotulou o Tantra como o Tantra é para o sexo. Mas sim, o Tantra é para o desenvolvimento sexual humano. Mas ele vai além disso, ele não fica nisso, entende? E também é bem diferente do que se costuma ver
alguns centros também de Tantra trabalhando, né? O Tantra, a proposta dele não é. A proposta do Tantra do Caminho do Amor, a proposta do Tantra, quando a gente olha para esse Tantra de 8.000 anos atrás, não é ter relação sexual, grupal, nem nada do gênero, sabe? Entende? É muito mais trabalhar com essa energia sexual individualmente, de maneira responsiva, elevando essa energia e acordando essa energia que ela muitas vezes ela tá adormecida mesmo no ser humano, na humanidade, sabe? Uhum. E o que que espera-se do Tantra? O melhor, né, o que o Tantra espera de nós? Acho que essa é a pergunta. É, o Tantra ele tá para todo mundo, mas nem todos estão para o Tantra e tá tudo Uhum, bem. uhum, Então o Tantra espera de nós, ele na verdade não espera nada. uhum, Eu vou colocar assim, porque o Tantra ele é o quê? Expectativa zero mesmo, sabe? uhum, E ele tem muito, como ele tem muito essa visão meditativa, o Tantra ele é o quê? Expectativa zero, ele é controle zero, então por isso o Tantra não espera nada, mas ele convida a ficar disponível e estar disposto também a viver a experiência, a saber o que é que você é de fato, entende? uhum, O que é que tem aí dentro, o que tem aí dentro que é a mesma coisa que tem fora e que permeia tudo, que Reich chamava de pulso, pulso energético, pulso vital, orgon, né? Ele dava o nome de orgon, que era o que tem em tudo, tá em volta de tudo, é o que construiu tudo, que nada mais é do que nós conhecemos de energia sexual, é o que a gente chama de energia sexual, né? Mas de fato é um nome que a gente dá, né, para poder explicar algo que tem uma dimensão muito grande, para poder caber dentro do nosso entendimento. Eu digo assim, mas o que é um nome, né? O que é um nome, né, Nathalie? uhum, Então, a gente, o que importa ali é o que permeia isso tudo, é o que faz com que tudo exista, com que essa árvore exista, com que eu exista, com que esse céu seja dessa cor, que ele tenha essas nuvens, com que eu veja um pássaro voando, entende? uhum, Sabe? uhum. É tudo E isso. e quais seriam os benefícios, né, dessa prática tanto a nível físico aos níveis mais sutis, para aquele O que nível, busca o tantra? o nível físico, Vamos lá ele para o físico. vai, ele vai fazer, ele vai proporcionar, né, que essa pessoa volte a sentir, sabe? Porque a gente, vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Uhum, Primeiro eu vou falar o que ele vai fazer. Ele vai proporcionar que a pessoa volte a sentir, para que ela sutilize esse sentir a ponto dela entrar, não é entrar, mas ela desfrutar algo que ela já é, sabe? Ela é o vazio absoluto e ela é o silêncio absoluto, tá? uhum, Mas como que ocorre isso, né? O que ocorre para chegar nesse estado que a gente chama de supraconsciência, desse vazio absoluto, é o que vem antes disso, sabe? Para que né? Para que a pessoa desfrute desse estado, né? Que ela já é, mas que tem tanta coisa obstruindo que ela pensa que ela tem que fazer sempre alguma coisa para uhum, estar chegar nisso. Ela acha que é uma coisa que está fora que ela precisa até chegar, sabe? Mas uhum, não é. É algo que está dentro e que ela precisa florescer para isso, abrir espaço para isso, que a gente chama, né? O que vem antes é a parte física, é a parte do sentir. Porque nós estamos falando de uma sociedade altamente repressora e altamente reprimida, tá? E reprimida em diversos aspectos, em diversas questões, tá? uhum, Uma sociedade reprimida sexualmente, uma sociedade reprimida na questão da raiva, das emoções, dos sentimentos,
sabe? Que não pode sentir tristeza, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. Você tem que se fazer de forte. Olha essa frase, sabe? Você tem que se fazer de forte, né? Uhum. O que que acontece nessa frase, né? É. Acontece que a mente começa a ter um entendimento disso, que ela precisa ser forte. E para ela ser forte, é como se ela pegasse a armadura de um cavaleiro e ela começasse a se travestir com essa armadura. E ela começa a colocar uma armadura sobre a outra, uma armadura sobre a outra, tá? Uhum. Aí o que ocorre? Ela começa a ter um enrijecimento, que a gente chama muscular, físico, é lógico. Ele é consequência do enrijecimento emocional, né? Aí, Reich dizia, né? Isso também se chama encouraçamento a partir da linguagem de Reich. Uhum. O que que vai ocorrer? Essa pessoa, ela começa a tornar esse corpo insensível a sentir. Porque quando eu digo preciso ser forte, eu começo a criar uma couraça de proteção, porque eu acho que o mundo ele bate em mim, né? Por isso que eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte para aguentar a porrada do mundo, a pancada do mundo, né? Aí eu coloco essa armadura e daí ocorre que eu vou perdendo essa sensibilidade. Ocorre que esse corpo vai perdendo esse sentir, sabe? Uhum. Então é preciso que esse corpo sinta novamente, entende? Tem que sentir, Aham. não tem como tu entrar, digamos, na primeira série e logo você querer já ir para pós-graduação. Algumas coisas você vai ter que passar, sabe? Para você desfrutar de uma supraconsciência. A Aham. supraconsciência, ela não nega nada. E o estado que nós estamos hoje em dia é de negação total de um monte de coisa, de não aceitação. Eu não aceito meu pai do jeito que ele é, o que ele fez. Eu não aceito a minha mãe do jeito que ela é, o que ela fez pra mim. Porque Uhum. quando eu era criança, sabe? Aham. O que que é isso? Tantra vê isso como a criança ela é só uma memória, entende? Que de certa forma essa mente não desapegou dessa memória e carrega essa memória que a criança doída carrega até hoje. Preciso respirar. Por isso no Tantra tem tanta respiração, movimentação corporal e música. Todo trabalho tântrico vai ter isso, independente de ser uma meditação tântrica, de ser um atendimento individual na massagem tântrica, independe. Você vai estar submetido a essa proposta: movimentação corporal, respiração e música. Maravilha. E, bom, dada a importância e a responsabilidade desse trabalho, né, dessa envergadura que você está lidando com uma alma, é uma responsabilidade muito grande. Então, como identificar terapeutas tântricos sérios? Ah, ah. Porque, assim, desculpa, Ai, como eu gosto de falar disso. é porque eu estava aqui pensando, né? Todos nós temos as coraças, todos nós temos as Aham. nossas neuroses, e os Sim, terapeutas também têm. sim, Então é muito exatamente. importante que eles até reconheçam a necessidade de estar sempre buscando apoio de outros terapeutas ou de outros profissionais para evitar que as suas neuroses não prejudiquem o seu trabalho, né? Então, vamos falar Exatamente. sobre isso. Nossa, super bem colocado isso. Exatamente, exatamente. O terapeuta ele tem que estar em desenvolvimento, seja na meditação tântrica, seja em trocas de massagem, a gente chama de troca quando dois terapeutas um troca com o outro, né? Ele precisa estar nesse desenvolvimento constante. E uma coisa que é importante também, o terapeuta ele está no já na questão da observação interna também, sabe? A atenção na observação. Ele desenvolver essa prática de autoobservação, entende? Uhum. Porque se ele está nessa prática de autoobservação, ele já consegue observar os seus pensamentos. Então ele também consegue observar, autoobservar as suas neuroses, sabe? Aham. Isso é
Isso é muito interessante. E o que é um terapeuta? Como que eu sei, né? Um terapeuta que eu vou chamar de sério, mas não é sério, responsável. Esse é o nome. Como que eu reconheço um terapeuta responsável, um terapeuta que está em desenvolvimento, de um terapeuta que não é responsável e que não está em desenvolvimento, né? Que ele está Uhum, deixando o desenvolvimento dele para lá. uhum, É, algumas dicas. Um trabalho terapêutico sério, né, responsável como esse, tem que olhar para esse corpo com muito respeito, sabe? Com muito, muito respeito mesmo. Porque, olha, gente, geralmente assim, ó, quando a pessoa procura o Tantra, ele é a última alternativa, tá, Nathalie? Sabe por quê? Porque a pessoa geralmente já teve tanta coisa, ela já fez tanta coisa, que não chegou onde ela quer, que não tocou aquilo dali que continua a afligir ela, sabe? A gerar o conflito nela. Então, para aham, ela chegar no Tantra, olha, quase sempre a última alternativa. Porque o Tantra, ele é uma exposição tão grande, gente, tão grande. Tá diante de um terapeuta já é uma exposição da sua fragilidade e da vulnerabilidade, né? Mas no uhum, Tantra, além de você estar exposto, além de você expor essa vulnerabilidade e essa fragilidade, o Tantra ele também te convida a ficar nu para uma sessão terapêutica individual, sabe? Então, além de tudo, você vai estar ali. Tu não vai ter o que esconder, sabe? Porque esse despir que o Tantra te convida, ele não é só da roupa, ele é de tudo. Ele te convida a despir tudo para você realmente, para você se mostrar ali realmente, naturalmente, sabe? Como você está agora, sim. destruída. Às vezes está destruída. Então tá, deixa esse corpo ficar em postura de destruição. Não segura mais ele. Larga tudo e deixa ele cair, entende? Sabe? Uhum, uhum, Então, é uma vulnerabilidade muito grande e por isso que há necessidade de ter esse respeito, sabe? E essa responsabilidade. Terapeuta tântrico não atende ninguém de short, gente. Não atende ninguém de top, de lingerie, nu. Não tem relação sexual com o cliente, sabe? Um- uhum. uma terapia tântrica responsável tem relação sexual com o cliente, não masturba cliente, Uau. nada disso, sabe? Se tiver isso que eu tô falando agora, que eu agora apontei para tudo que não é. Se por acaso numa sessão tiver alguma dessas coisas, isso já é um indício de que o trabalho não é esse. Pegou-se a palavra tantra para colocar em alguma coisa, porque agora é moda, e daí se vende uma coisa com essa embalagem de tantra, mas na verdade é só uma pessoa vendo talvez uma oportunidade, a gente não sabe, não sei, mas que não é um trabalho responsável, que respeita aquela pessoa que está ali para Uhum, olhar para as suas fragilidades, né? Isso com certeza a gente já pode dizer que não é mesmo, tá? Não uhum. é. Nossa, valioso a sua fala agora. E eu sinto que isso, talvez esteja errado, você pode me corrigir, que antecede um pouco essa coisa da nossa falta de educação sexual que não recebemos, talvez pelo nosso background religioso, né? Por tanta coisa. Então, me diga sobre isso e como que a educação sexual pode ajudar a sociedade, né? Porque eu acho que começa aí tudo, né? Ai, Muita gente, coisa. A Nathalie fez cada pergunta que quando eu ouço eu digo, uau, gente, que pergunta! Adoro. Exatamente isso, Nathalie, você falou tudo mesmo, sabe? É, Foi por esse motivo que eu fundei a Escola de Orgasmo. Eu via essa necessidade, sim, da humanidade ser educada sexualmente. Hum, Como que os pais vão educar os filhos sexualmente hoje em dia? Primeiro fazendo isso com eles mesmos.
Primeiro, eles mesmos, os próprios pais, se auto, se autoeducando, sabe? Se despindo desses condicionamentos repressores sexuais. Então, sim, a religião, ela foi uma das grandes motivadoras da repressão sexual, né? Porque quando eu vejo a sexualidade como algo errado, quando eu rotulo ela de, sei lá, de qualquer rótulo, pecado, qualquer coisa, sabe? Que eu diga que a sexualidade é, sabe? Eu rotulei ela, eu tô dividindo as pessoas. Eu começo aí uma divisão das pessoas. As pessoas se sentem divididas no que elas podem ou elas não podem sentir. Olha só, Uhum. observa. Digamos, a criança, né? Quando em estado bem de criança, de infantil, da gente, da humanidade, é muito comum a gente brincar com o próprio corpo e ir descobrindo. Você olha o bebê de repente ele põe o dedo no nariz, ele vive com a mão na boca, porque é ali que ele sente tudo, né? Uhum. A fase oral da criança e tal. É, E ele explora o seu corpo e todo mundo acha muito bonito. Pode ver quando é bebê. Ai, que lindo, e tá, tá, tá. De repente o bebezinho vai crescendo, tá, 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 tu, tu, tu. Daqui a pouco o bebê coloca a mão nas genitais. Alguém pega o bebê com a mão nas genitais. Uhum. Qual é a postura geralmente dos tutores que estão com esse bebê? Seja pai, seja mãe, seja avô, seja avó, tio, tia, o que Uhum. quer que seja. Uhum. Tira a mão daí! É assim, sabe? O que que a criança vai entender naquilo ali? Primeira coisa, ela tomou um susto, tá? Segunda coisa, nesse susto, ela parou de respirar por alguns segundos. Terceira coisa, a partir daí ela começa a respirar mais superficialmente. Esse é um dos grandes motivos da humanidade não respirar mais da mesma forma que ela respirava quando era criança. Por quê? Porque a respiração inteira, integral, ela toca as genitais, ela massageia as genitais por dentro. Então, a repressão sexual, ela está altamente ligada à superficialidade da respiração do ser humano. Uau! É, Incrível. olha só. E daí a criança, ela vai sendo reprimida para muita coisa, ela vai sendo reprimida para muita coisa, ela tá no mercado com a mãe, com a tia, com a avó, seja quer que seja, ou com o pai, ou com o avô, ou com o tio, e daí ela começa a chorar, o que que você faz? Ao invés do tutor dizer assim, olha, eu tô vendo que você precisa sair daqui. Eu vou sair daqui com você, que eu acho que você vai se sentir melhor. Então, levar essa criança para onde ela se sente melhor, se ela começa a ter uma crise de choro porque ela quer alguma coisa, por N razões, né? Não. O Uhum. que que, o que que todo mundo faz? Eu vou contar tudo pro teu pai. Para com esse choro. Para com esse choro. Ou eu vou contar tudo pra tua mãe. Para com esse choro. Para com esse choro. O que que a criança entende? Que ela não pode chorar. Uhum. E assim ela vai sendo treinada para não chorar. Para não chorar. A agonia que os adultos sentem em ver uma criança chorando não é pelo fato da criança estar chorando, é pelo fato dele não saber mais como chorar. Ele não dá Uhum. conta de chorar assim publicamente. Ele não dá conta, ele não sustenta revelar a sua fragilidade diante das pessoas. Chorar é uma fragilidade. Como que a criança está fazendo isso? Então, reprime por conta. Isso é um dos grandes motivos da repressão das emoções, sabe? Eu Uhum. não dou conta disso, eu não sei como sustentar isso. Não, você tem que parar com isso. Para com isso, para de birra, para de raiva, para de choro e assim você vai reprimindo. Por que Uhum. que eu tô falando disso, né? Porque isso tudo vai criando um resíduo. Isso tudo que a gente vai guardando, que fica incompleto, que a gente chama, gera uma memória.
uma memória incompleta, ela não finalizou, ela foi reprimida. E quando ela reprime, ela vai se instalando nas camadas do corpo, tá? Uhum, Então uhum. ela se instala nos ossos, no sangue, na micromusculatura. O trabalho de Reich, ele é muito baseado nisso, nas repressões do encouraçamento, na micromusculatura do corpo, no enrijecimento muscular que vai criando para se proteger. Porque eu não posso chorar, então eu tenho que me segurar, então eu tenho que ser forte, então eu vou segurando aquilo no corpo. E daí você vê aquele corpo todo se transformando. Dor na nuca, dor na lombar, dor nisso, dor naquilo. E quando chega, se tu não olha para o corpo, se de certa maneira não há esse olhar para o corpo, ah, uma hora ou outra o corpo vai gritar, Com vai certeza. gritar. É incrível. E indo para um outro extremo, né? Só para contextualizar. Dentro do yoga, o brahmacharya ou celibato é uma Aham, prática encorajada na conservação de energias sexuais que poderiam e deveriam ser utilizadas no processo de purificação e iluminação. aham, Mas eu gostaria que você comentasse as consequências de um celibato mal conduzido ou mal direcionado. Às aham. vezes tem gente, né, que pratica às vezes por outras razões, né? Às vezes por um amor ou por um sentimento não, como eu posso dizer, não retribuído, ou não sei, né? Então eu gostaria de saber como é que o Tantra pode ajudar a sexualidade dessa pessoa que entrou num celibato mal conduzido mesmo, né? Sim. Reprimiu a sua sexualidade. O Tantra ele fala uma coisa, o celibato, como qualquer outra coisa, você não precisa buscar. Hum. Você não precisa fazer nada. O Uhum. celibato, como qualquer coisa na existência, ele é tal qual uma flor, uma rosa, que você vai dormir, aquele botão ele tá fechado, e no outro dia, surpreendentemente, você acorda e aquele botão abriu, ele desabrochou. Uhum. O celibato é isso. Você não faz nada, ele acontece por si só, Natural. naturalmente. Você não fica auto forçando o seu corpo a uma coisa, entende? Seja ela qual for. Aqui a gente está falando do celibato, mas é qualquer coisa, tá? Como que o Tantra vê isso como uma repressão? Uma autorrepressão travestida no travestida no. Ah, deixa eu achar a palavra aqui para dizer para vocês. Travestida na propaganda da iluminação. Uau. É assim que o Tantra vê. Então, nada mais é do que uma outra prática de repressão que a sociedade ensina, tá? Isso. Só que travestida nesse produto iluminação. É como se você fosse no mercado e, no corredor 27, lá na terceira prateleira, você pega o produto da iluminação. Você vai para casa, coloca umas gotinhas na água, você toma. Dentro de alguns dias você alcançará o seu celibato. Não é assim, tá? Eu Não é assim. tenho uma pergunta para você. Então, qual que é o seu recado para essa galera zen que está buscando iluminação e ignorando essa base, né? Pulando o chakra, que é a Aham. própria sexualidade, esse chakra básico. Como é que Sim. é? E indo direto para a cabeça, né? Como é que é? Não tem. Tudo que ela, tudo que pode, quando você pula um chakra, quando você ignora um chakra, quando você reprime um chakra, né? Um aspecto da natureza do corpo mesmo, né? Porque esse é um aspecto da natureza do corpo. É igual comer, sabe? É, é igual tomar água. Você vai reprimir a vontade que o corpo tem de tomar água. Como que você faz? Você consegue reprimir até o terceiro dia. No quarto dia você não consegue mais, não, hein? No quarto dia você já vai estar tomando até água de poça, sabia? Então, assim, ó, procurar um local que possa desenvolver a sexualidade de maneira integrada, para que ela leve para esse estado de supraconsciência. Você consegue sim alcançar esse estado
Não é alcançar, eu não gosto de usar essa palavra alcançar porque parece que tudo está fora, e não é. Uhum. Fora é uma ilusão, mas você desfrutar desse estado de supraconsciência que você já é, tá? E onde que o Tantra entra aí, né? Por isso que o Tantra ele também é muito conhecido como orgasmoterapia. Por quê? Porque existe algumas situações em que a gente desfruta desse estado. Esse estado de vazio, esse estado de silêncio. E no orgasmo, ele é uma das situações que a gente pode desfrutar desse estado de vazio, de plenitude, de unidade que a gente tem. Mas ele não é o único, tá? Uhum. Então, você pode também desfrutar dele correndo por mais de 40 minutos, nadando por mais de 40 minutos, pedalando por mais de 40 minutos, dançando por mais de 40 minutos. Uhum. Todas essas coisas, elas podem te levar a desfrutar desse estado, tá? Por quê? Porque olha o que, que a gente falou até aqui, Nathalie. A gente não falou em movimentar esse corpo, que esse corpo está encouraçado, que esse corpo está enrijecido. Uhum. Todas essas coisas movimentam o corpo. E o que, que vai acontecendo? Você vai tirando essa couraça, tirando essa armadura que foi colocada para se proteger. Você vê como é algo que você não precisa fazer para alcançar. Você vê como isso faz sentido, que é algo que a gente já é. Você só Total. precisa fazer algo para tirar o que está obstruindo toda a repressão. Por isso essas movimentações no corpo, entende? Uhum. E esse tempo de 40 minutos, ele é um tempo que a gente estuda, tá? Esse tempo, e esse é o tempo necessário, 40 minutos, Que tá? Para algo interessante. acontecer. Uau, Aham, que é. interessante, maravilha. Então, você indica a pessoa ir para dança, por exemplo, Para né? tudo que ela vai movimentar o Aham, corpo. Se puder aham. ir para biodança também, ela pode movimentar, ela pode dançar em casa. Sabe aquela dança esquisita que a gente dança em casa? Ah. No Tantra a gente dança isso em grupo, sabe? Ai, que delícia. Aquela dança livre, né? Isso, De super qualquer livre. jeito. Ai, que Qualquer maravilha. jeito, bem esquisita, bem descoordenada, sabe? Fazendo Aham, movimentos assim que não tem pé, não tem cabeça. aham. Então faça isso em casa por 40 minutos, ininterruptamente, sabe? Legal. E veja o que acontece. Porque assim, ó, gente, só chamando um pouquinho mais para a orgasmoterapia, você vai perceber. Eu vou fazer um convite para vocês observarem uma coisa. As pessoas que estão em atividade sexual regular, eu vou convidar a observar o momento em que vocês têm o orgasmo. Se no momento em que vocês têm o orgasmo, se vocês estão pensando em alguma coisa. Eu Hum, quero que vocês observem isso na próxima relação que vocês tiverem, tá? Por uhum, isso que é orgasmo terapia, uhum. porque ela é terapêutica mesmo e ela leva para esse estado de supraconsciência. Só que no Tantra nós ampliamos o tempo de 3 segundos, que geralmente é o tempo de um orgasmo, é 3 segundos, 6 segundos quem estende um pouco mais, né? Aham. Mas no Tantra a gente estende esse tempo para, deixa eu me ver, para mais ou menos uns 45 minutos, uma hora. A Uau, gente estende esse tempo. que Aham. interessante. E então, o orgasmo ele seria o momento que a mente para, né? E você Exatamente. experimenta um pouquinho do que seria o samadhi, essa iluminação, né? Que todos nós queremos atingir, tá desses 3 segundos do orgasmo, né? É o que É, seria. é Interessante. isso mesmo. E puxando, né, para essa questão do prana, eu acho que a gente tem que falar do prana um pouco, né? Prana tá em tudo, tá na respiração, no sangue, tá no sêmen, né, no fluido vaginal Sim. das mulheres. E de acordo com a Ayurveda, a excessiva perda desse líquido causa perda de prana, que é responsável pela manutenção dos elementos do nosso organismo, estruturais mesmo. E Aham. olha que interessante esse dado. Leva mais de
27 quilos de comida ou quase 2 litros de sangue para Aham. substituir a energia prânica perdida na ejaculação de apenas 20 mililitros de sêmen. Uau, Então, né? é incrível. Então, qual é a melhor forma de manter o prana, né? E aí fica aquela coisa que a gente até conversou na nossa última conversa, que é não buscar o orgasmo pelo orgasmo, mas deixar o orgasmo te encontrar. Então, eu queria que você falasse um Aham. pouco sobre isso. Ai, ótimo. Nossa, essas perguntas, Nathalie, ai, meu Deus. Olha só, é isso mesmo que a Nathalie falou, tá? A gente está falando nessa parte prânica mais focada aos homens, tá? A mulher, ela não tem perda de energia. Hum, A gente não sabe por quê, mas a mulher não tem. A gente, eu suspeito, tá? Agora eu vou dar uma opinião muito individual. Eu ainda não li nada a respeito, mas eu acredito que tenha muita relação com a própria biologia do corpo da mulher, que ela que ela constrói uma outra vida a partir do corpo dela, entende? Então, eu suspeito que seja por isso que ela não tenha perda energética, sabe? uhum, uhum. Mas o homem tem. Ele tem perda energética sim, tá? A gente costuma dizer que ele diminui a vitalidade dele em cada ejaculação. O que que eu indico para esses homens, né? Pompoarismo, homens. Pompoem. É pompoarismo para homens, para você sustentar a energia nesse lingam. É isso, E o que é sabe? pompoarismo? Como é que funciona? O pompoarismo, ele é como se fosse uma musculação íntima. Hum, Ele vai fortalecer a musculatura da pelvis, tá? hum, Então ele vai trazer tonificação para essa região, ele vai trazer propriocepção para essa área que o homem precisa, a propriocepção para ele não ejacular, né? E além de tudo, vai ter benefício de saúde, porque essa musculatura pélvica ela vai estar fortalecida, então não vai ter queda de bexiga, não vai ter, como é que eu posso dizer? É como se perdesse a tonificação do ânus, não há essa queda, porque o ânus, à medida que o tempo passa, o ânus ele também cai, há uma queda. E é essa musculatura que segura tudo, sabe? uhum. Então, tem, assim, o pompoarismo ele vai ter vários benefícios e é ele que vai dar essa propriocepção para o homem a respeito da sua ejaculação, sabe? Mo- Interessante. É muito interessante. Então, quando ele ejacular, existe o pompoarismo para a mulher. A Tailândia é muito conhecida pelo pompoarismo, tá? A Índia também é conhecida pelo pompoarismo. O pompoarismo nessas regiões Tailândia, Índia, ele é ensinado de mãe para filha, tá? Hum, A mãe ensina para a filha a pontuar desde pequenininha. Então, as mulheres de lá, elas têm a Yoni, a gente chama de Yoni, aham, é vagina em sânscrito. uhum, As mulheres têm a Yoni muito bem uhum, fortalecida. E existe práticas também para homens, existem homens que praticam e também conseguem ter essa energia de sustentação que o Lingam ele tem já essa característica, né? O Lingam ele tem como uma das características ser a energia que sustenta, né? E a mulher ela tem a característica de ser a energia que cria. uhum, uhum. Então, é isso. A Ioni é uma energia que cria e o Linga é uma energia que sustenta. Isso E, não tem nada a ver com o Tantra, é outra ramificação, né? foi se estudando, foi se adaptando, sabe? Ah, uhum, Isso. Foi se estudando outras culturas, foi implementando isso dentro de prática tântrica. Hoje o Tantra ele não é mais o Tantra clássico, né? Imagina, a gente uhum, está falando de algo de 8.000 anos, né? Isso já foi muito modificado. O Tantra que eu trabalho, ele é muito uhum, baseado com as práticas de Neo Reich. uhum.
Então ele permanece algumas características clássicas, sim, mas ele foi muito adaptado às práticas dele, baseada no trabalho de Neil Reich. Entendi. Então vamos voltar um pouquinho para essa questão da terapia, da sua terapia, da tua abordagem na terapia tântrica, porque nós entendemos que o excesso de racionalidade atrapalha os processos de cura, né? E você tinha falado anteriormente, numa outra conversa, sobre as pessoas simularem certos comportamentos. Sim, Explica isso melhor para a gente. Como é simular esses comportamentos? A pessoa chega de um jeito, na verdade ela está agindo de outro. Como é que é? isso. Porque como a gente, nessa condição que a gente cresce na sociedade, a gente é dividido, há uma ruptura, uma cisão interna na gente quando a gente é muito pequeno. Uhum. Tem uma pergunta que é feita para nós quando a gente ainda é criança, que aquilo ali começa a dividir a gente. Quando chegam para uma criança e perguntam assim, ó: Nossa, mas o que você quer ser quando crescer? Hum, Ai, quando eu ah, ouço essa, sim. quando eu ouço essa pergunta que eu estou presente, eu digo, menino, para com isso, para que que você está fazendo isso com essa criança? Você já está querendo massacrar a criança assim tão cedo? Deixa Aham, disso, vai brincar com essa criança, vai. aham, E por que que eu brinco com isso, né? Mas que é uma coisa para se olhar, uma coisa séria. aham. Porque quando você faz essa pergunta para a criança, ela não tem preocupação alguma com o futuro. As primeiras vezes que você fizer essa pergunta, ela nem vai dar muita bola. Mas à medida que as pessoas vão repetindo essa pergunta, começa a vir uma preocupação da criança com o futuro. Porque ela precisa responder essa pergunta e ela não tem essa resposta. Uhum, Então, esse futuro que é uma ilusão, que não existe, começa a ser uma preocupação para ela. Ali você dividiu a criança. Porque até aquele momento, a criança estava vivendo só a sua vida de criança. Que era o quê? Dormir, acordar, comer, brincar, dormir, acordar, comer, brincar, trocar afeto, sabe? Interagir. Mas é basicamente isso. Criança não tem que ter preocupação. Por que criança tem que ter preocupação, né? uhum, Criança tem que viver vida de criança, mas ali começa a cisão. Dentre tantas outras frases absurdas que a gente vai falando para a criança e que vai dividindo essa criança. Que outro exemplo eu posso dar? Sei lá, separação dos pais. uhum. Quando a mãe começa a perguntar, viveram todos juntos, a mãe via que o pai tratava bem o filho. O filho vem, a mãe pergunta: Teu pai te tratou bem? Ué, que pergunta estranha é essa? Né? Ela sempre viu Aham, o pai tratar bem o filho, né? Sabe? uhum, O menino diz: Aham, tratou. Tem certeza? Aí a criança já começa: Hã? Né? Então são coisas que vão dividindo a criança. Não tô falando de caso de. Gente, eu não tô falando de caso de disfunção, tá? De comportamento de ser humano, tá? De um pai que tem um comportamento disfuncional. Que daí a mãe tem que perguntar mesmo se o pai tratou bem. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de um pai funcional, mas que a relação não funcionou enquanto uma relação a dois funcionou até certo momento e depois o melhor foi cada um seguir a sua vida, né? uhum. Então, são frases que vão dividindo essa criança, sabe? E daí a criança começa a ter um processo mental. Ela começa a pensar, é ali que ela é ensinada a pensar, sabe? Uhum, é, Porque ela precisa pensar para solucionar a questão, o problema que é o que eu serei quando eu crescer. aham. E é aí que ela começa a entrar na mente, e a mente é o problema de tudo, né? Só para É porque resumir. ela começa a se dividir, ela começa a se ver Isso. separada disso, né? Ela não Uhum. é mais uma coisa só, ela foi fragmentada, Isso. entende? Aham. É. Entendo. E aí você recebe todo tipo de gente que estão nesses processos de fragmentação, eh, que tem as suas conjecturas, né, essa palavra que você utilizou, eu achei muito interessante. E aí quais que seriam as suas técnicas, ou quais seriam as técnicas do tantra utilizadas no processo da entrega? Então, as técnicas do Tantra são
de voltar a sentir através desse corpo, Aham. ou, ou pela a terapia individual de massagem tântrica, Uhum. ou pela terapêutica também individual, de movimentação corporal, que o Tantra faz, que a gente chama de meditação tântrica, tá? Uhum. Que é Uhum. uma proposta de movimentação. E tem uma sessão que recentemente eu, eu consegui unir, através de uma necessidade que eu tive num trabalho, eu consegui unir várias técnicas e elas também potencializam. Eu misturei um pouco de respiração consciente, que é uma das respirações de renascimento, né? Coloquei técnicas do Tantra e desenvolvi um outro método também potente, sabe? Usando técnicas que já existem, colocando todas elas juntas para atuar. Então, Uhum. a proposta da massagem tântrica é trabalhar a energia desse corpo, fazer com que esse corpo ele desperte essa energia que está ali, que está adormecida, e Uhum. que movimente essa energia, porque essa energia ela é extremamente curadora e criativa para o corpo, Uhum. tá? Numa sessão de massagem tântrica, a gente consegue mobilizar uma reposição hormonal de 7 hormônios naquele corpo. Uau. Então, o Tantra, ele te convida até a fazer essa reposição naturalmente, não precisar fazer isso de maneira sintética, sabe? Aham. Que legal. E pode falar, pode Não. perguntar. Ah, tá. Não, eu ia comentar com relação do terapeuta, a personalidade do terapeuta, a empatia do terapeuta, o carinho mesmo, a humanidade do terapeuta ali. É importante, né, nesse processo todo. Não é só aquela pessoa que tem o conhecimento, que está passando o conhecimento, e existe ali, de repente, uma barreira, um muro entre você e né, a pessoa que está ali, o cliente, vamos dizer. Então, como é que é isso, né? Ah, eu sou uma pessoa, tipo, eu vou falar bem a meu respeito. Uhum, Eu, eu lembro que eu vi um conteúdo de uma outra terapeuta que ela fala, né? Você, terapeuta, tem que empatizar com o seu cliente, sim, ela falando, né? aham, E não ficar nesse local árido, distante, sabe? Como se você uhum. não quisesse ser afetado por aquilo ali, entende? Exato. Uhum, E a gente, eu sou completamente empática com os clientes e é uma coisa que é assim, ó, é na sessão. Terminou a sessão, não sei o que acontece, mas parece que uma coisinha é desplugada, sabe? Mas na sessão eu tô ali com todos os sentidos entregue. Eu tô olhando para aquela pessoa, eu tô escutando aquela pessoa, eu tô sentindo aquilo ali que aquela pessoa tá compartilhando comigo, sabe? Aquela uhum, fragilidade, aquele conflito, aquela aflição, aquela dor, aquela tristeza, seja o que for. E às vezes, realmente eu empatizo com aquela dor, às vezes eu choro, sabe? E daí quando o cliente me vê chorando, às vezes o cliente já tá chorando, às vezes se não tá chorando, chora junto comigo, porque daí vê comigo, às vezes ele vê no terapeuta aquilo assim, ó, ai, então eu vou chorar, sabe? uhum, Ai, gente, eu sou muito verdadeira com o que eu tô sentindo ali naquele momento que eu tô com o cliente, sabe? Com muito respeito, eu faço, eu não sei, é uma coisa que é muito natural em mim, né? Com muito respeito, eu consigo empatizar, consigo me conectar, consigo ver tudo que tá por trás daquela dor daquela pessoa, sabe? uhum, Porque toda dor, ela carrega uma necessidade que não foi atendida, tá? uhum, uhum. Então É, eu consigo ver isso, sabe? aham. Na minha opinião, isso já faz parte da terapia também, né. Eu acho que é impossível deixar essa parte humana de lado, porque é o gerador de cura, né, o seu veículo de cura É, mesmo. É o teu porque é o condutor, né. sim, porque senão fica tudo muito frio, sabe, Nathalie? É. Tipo, a pessoa fala.
e, e fica um distanciamento mesmo. Teve uma vez que eu troquei ideia com uma terapeuta amiga minha sobre isso, né? E eu falei, eu lembro que eu tinha me emocionado no atendimento terapêutico. Aí eu perguntei pra ela, eu disse, como que é os teus atendimentos, né? Às vezes quando o cliente traz alguma coisa que pode aflorar uma emoção, um sentimento em ti, tu age espontaneamente e naturalmente de acordo com aquela emoção, como que é pra ti? Não, jamais. Eu fico na postura do terapeuta, eu fico séria, eu não deixo que nada aconteça em mim. Ela disse, eu não deixo, eu não me Hum, permito chorar, eu não me permito não sei o quê. Aí ela foi falando, né? aham. Eu Como, olhei, né? eu olhei, eu disse assim, meu Deus, porque o Tantra é o quê? Não reprima nada, né? E, Exato. e isso cabe para todo mundo. E terapeuta, cliente, quem quer que seja, a humanidade, não reprima nada. Eu não reprimo nada. Não reprimo nenhuma emoção que acontece no momento que eu tô ali recebendo aquela pessoa para ser atendida. Que interessante. É isso aí. O Tantra já começa já, né, com o terapeuta, na relação do terapeuta com o paciente. A cura já começa ali, nessa relação, né? Depois vem os exercícios, depois vem o resto, eu acho. Isso mesmo. Mas não vamos nos alongar demais, porque eu sei que o tempo está curto, mas eu tenho uma pergunta para você, né? Interessante, assim, para a gente deixar para o pessoal, como evitar expectativas e frustrações no relacionamento com o outro? Uau, isso dá um podcast só disso, hein? Ou então a gente deixa para a próxima. Ah, isso dá um podcast só disso. A gente vai ficar Então, mais uma hora aqui, gente. então, deixar essa pergunta em stand-by e você fala, dá o seu comentário, né? Que assim, o relacionamento íntimo começa sozinho, né? Começa com a gente. Começa você com você mesmo. Fa- Aham, você com você mesmo, sempre. fala um pouco sobre isso pra gente finalizar. Eu vou usar a frase de um amigo meu, tá? Que eu lembro que quando eu compartilhei com ele uma experiência que eu tive, uma experiência a dois. Ele falou para mim o seguinte, eu acho isso fundamental e é o que eu vou falar agora para quem estiver ouvindo a gente. Você que está me ouvindo, você que passou por uma situação que terminou aí uma relação, né? Que não tá mais uma relação, pare de buscar. Pare de buscar alguém. Pare de buscar. Porque tudo está te buscando. Se você busca, você interfere nas coisas. Então pare de buscar. Enquanto isso, se torne foda. Seja muito foda. Seja foda, foca em você. Porque daí quem chegar próximo a você vai ser muito foda também. Entende? Seja foda, galera. Esse é o É, recado de hoje. Mas eu super recomendo que vocês ouçam novamente este podcast do início, porque tem muita informação aqui que merece ser refletida. São muitos tópicos, né, dentro dessa conversa, que, felizmente, se a nossa querida aceitar, ela voltará aqui para estar conversando. E se vocês tiverem algumas dúvidas, né, com relação ao que foi debatido aqui, vocês podem estar entrando em contato comigo ou diretamente com ela. A gente vai anotando essas perguntas e a gente pode estar trazendo depois, né? Quem sabe? claro que sim. Claro, claro que sim. Nossa, a gente vai olhar para cada pergunta com alegria. E que bom, querida, você ter aceitado esse convite. Muita honra, muita gratidão pela sua presença iluminada aqui. E se você tiver algum recadinho final para dar, Ai, eu tenho sim. Respirem, tá? Procurem respirar. É uma. Gente, de tudo que tem de técnica e de meditação, se a gente respirar integralmente, nossa, vocês não fazem ideia do que é uma respiração inteira, sabe? Então respirem, porque quando a gente inspira, a qualidade da nossa inspiração
ela revela tudo que a gente aceita que a vida traz pra gente. E a qualidade da nossa exalação, ela revela se a gente aceita tudo que vai. Então, respirem. Perfeito. Querida, muito, muito obrigado, tá? Ai, Nathalie, eu que te agradeço, nossa, o convite, a conexão que a gente teve. Nossa, eu te agradeço muito mesmo. Então tá. Um beijo, querida. Até o Um nosso próximo beijo. encontro. Se tiver dúvidas, perguntas, sugestões sobre esse bate-papo, vocês podem enviar um e-mail no natalitacola@gmail.com ou diretamente no Instagram Natalitacola, que então, quem sabe, podemos voltar com outro podcast a respeito do Tantra, mas também sobre qualquer outra questão da sexualidade e autodesenvolvimento relacionadas às energias sexuais. Muito deve ser dito ainda. E se você estiver interessado em sessões individualizadas e presenciais, além de cursos e retiros, entre em contato com a nossa querida Piace para saber mais. O contato dela vai ficar disponível na descrição do podcast. E esse podcast fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a partilha desse conhecimento com outras pessoas. E até o episódio de número 3.